Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite, a paz do Senhor aos seus corações, sejam muito bem-vindos a esta terça-feira, dia 4 de maio, e eu quero compartilhar com vocês Filipenses, capítulo 3, os versos 13 e 14. O 13 começa dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, Paulo se posiciona aqui de uma maneira muito interessante quanto à caminhada cristã, quanto à vida relacional com o Senhor Deus, porque ele admite, apesar de toda a sua experiência de vida, e inclusive da própria experiência de vida com o Senhor, que ele ainda não tinha alcançado o alvo supremo. Esse alvo supremo, à luz do verso 12, é a perfeição, o amadurecimento em Cristo Jesus. E aí, diante desse fato, que é uma realidade para a vida de Paulo, ele toma 3 atitudes que são muito objetivas, atitudes essas que nós também devemos tomá-las. A primeira dessas atitudes é que ele se esquece das coisas que para trás ficam. Rademacher, Allen e House dizem que, como Paulo não consegue, assim como nenhum de nós consegue, apagar, no caso de Paulo, um passado moralista, legalista da sua memória, ele se recusa a deixar que esse passado o impeça de avançar na direção do seu novo objetivo. Paulo faz uma coisa, queridos, que todos nós precisamos aprender a fazer. Paulo deixa o passado no lugar em que esse passado deve permanecer, no passado. A gente precisa aprender a deixar o passado no passado também. Ainda sobre esse passado e deixá-lo lá, Paulo diz: eu faço uma coisa. E isso indica e implica uma ação determinada, um engajamento, uma decisão motivada pelo fazer, pelo realizar, pelo ir, colocar a mão, arregaçar as mangas, colocar a mão, a obra e ir adiante. E aí, a segunda coisa confirma isso. A segunda atitude de Paulo, ele avança, ou ele prossegue. Queridos, esse é um posicionamento que indica um processo contínuo de ir e de não parar. E a metáfora que Paulo usa aqui é a de uma corrida. Então, Paulo avança, não para de avançar, ele continua, ele não desiste, ele não abandona a jornada, ele não retrocede, até porque ele avança para o que está à sua frente. Conta-se uma história de uma corredora campeoníssima nas provas de 100 e 200 metros. E ela era alguém que, como qualquer outra pessoa, tinha uma situação. As pessoas que, evidentemente, não concordavam, não aceitavam por inveja a sua performance. E alguém sugeriu: olha, a gente precisa descobrir o ponto fraco dela. E descobriram que ela era fissurada por vestidos. Não podia ver uma vitrine de loja que ela parava para observar. E ela era uma mulher muito focada, uma atleta muito concentrada naquilo que ela fazia, determinada. Por isso ganhava as corridas, além, evidentemente, de toda a sua performance de treinamento.
E aí alguém teve a ideia de colocar ao longo da pista manequins com modelos. E ela passou a perder as corridas que disputavam, porque ela passou a ter a sua atenção voltada para olhar enquanto corria para os manequins. Claro que essa é uma história, mas mostra que quando a gente para de prosseguir, de avançar, de continuar, quando a gente perde o foco, ficamos para trás. Paulo avança, essa metáfora da corrida. Ele não para de avançar, ele continua. Ele não desiste, ele não abandona a corrida, ele não retrocede. Até porque ele avança para aquilo que está à sua frente, que é muito superior ao seu passado deixado para trás. Terceiro, olhem para a palavra no verso 14. Paulo fala do alvo. Ele se refere especificamente à linha de chegada numa corrida. Esse era o caso da corredora, na qual os corredores atentamente fixam os olhos. Quando a corredora da historinha que a gente contou aqui parou de olhar fixamente para a linha de corrida e teve a sua atenção desviada por situações ao longo do percurso, essas coisas tornaram-se percalços para ela e ela passou a perder. O prêmio, no caso de Paulo, é a recompensa pela vitória, a vida eterna, uma dádiva de Deus que está em Cristo Jesus. Nas palavras de Matthew Henry, é interessante notar que Paulo não disse que prossegue pelo chamado de Deus, mas pelo prêmio desse chamado. Paulo não trabalha para obter a salvação, mas uma recompensa eterna, a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, que a paz do Senhor, seu consolo e conforto espirituais se derramem abundantemente sobre as nossas vidas de maneira muito especial. Amém, queridos.